O pasto é, com certeza, um dos principais bens de uma propriedade. Fonte de nutrição essencial e mais econômica para o rebanho. Mas poucos têm conhecimento de que as pastagens brasileiras, quando bem manejadas, têm potencial de longa duração. Que atitudes simples e preventivas podem garantir ganhos produtivos e evitar prejuízos. E o primeiro passo para o produtor é entender que o pasto é uma cultura e, assim, precisa de atenção e cuidados. Quando eu falo em manejo de pastagem, eu estou falando no manejo de todo o sistema. Eu não estou falando só da forrageira, eu estou falando da forrageira, mas estou falando de água, de cerca, de solo, de clima. E quando eu falo de manejo de pastagem, eu estou subentendendo que eu vou fazer o manejo principalmente da fertilidade do solo. Para eu manter um pasto, uma forrageira produtiva, eu tenho que fazer a reposição dos nutrientes que eu estou extraindo. Como que eu extraio os nutrientes desse pasto? Pela produção animal, em quilos de carne produzida em arrobas por hectare. Então é fundamental que pelo menos uma vez por ano ou a cada 2 anos seja realizada uma análise e que sejam realizadas adubações de manutenção para repor o que foi extraído. Um outro componente, quando a gente fala em manejo, que a gente fala mais dele, é o manejo do pastejo, que é a forma como o animal vai colher a forragem que foi produzida. Se eu consigo conciliar um bom manejo de pastagem, que é fazer a reposição correta dos nutrientes, formar bem o pasto, manejar cerca, aguada para fazer o animal colher de forma correta, andar em todo o pasto, e eu consigo fazer um bom manejo do pastejo, eu tenho o melhor manejo do sistema, do ecossistema. Se eu chego nesse nível, eu garanto a perenidade dos pastos. É mais barato manter esse pasto produtivo do que deixar degradar e ter que recuperar ou reformar depois de um período de 3, 5 anos ou até menos. Então a produtividade das pastagens mantidas com um simples manejo é mais efetiva e mais barata em manter o pasto produtivo. Fases do manejo de pastagem. A primeira etapa é eu ter um pasto bem formado. Eu tenho aquele primeiro manejo pós-implantação, em torno de 45, 50 dias depois da pastagem formada, que eu preciso dar um pastejo leve para que o perfilhamento seja estimulado. As folhas mais velhas sejam removidas, a luz incida na base da forrageira e perfilhos novos apareçam. Isso vai fazer com que não só para cima, né, do solo para cima cresçam folhas, mas do solo para baixo também as raízes se aprofundam. Então é um pastejo que eu dou com uma taxa de lotação bem mais leve, com animais mais leves, dura geralmente 30 a 40 dias. Eu retiro os animais da área, dou um tempo para a planta se recuperar. Nesse momento eu posso fazer a aplicação de adubação de nitrogênio para que dê suporte para a planta se recuperar mais rápido ainda, e a partir daí, passado o período de 15, 20 dias, eu posso iniciar o pastejo, um manejo mesmo de verdade. Então, para essa segunda fase, que é o manejo, a gente tem dicas. Dependendo da cultivar ou da espécie que a gente está utilizando, tem alturas de manejo adequadas que eu devo trabalhar essa espécie na época das águas principalmente, mas também na época da seca. Eu posso tanto utilizar a régua de manejo de pastagem, que foi desenvolvida por analistas da Embrapa, mas também eu posso utilizar uma forma mais simples, que é na propriedade marcar qualquer instrumento, ou estaca, ou régua com a altura meta daquela cultivar. Quando eu utilizo sistema de pastejo rotacionado, por exemplo, a tomada de decisão do momento de colheita do pasto, que é quando os animais devem entrar nos piquetes, é feita com o uso de altura. Da mesma forma, o momento de retirada dos animais dos piquetes é escolhido a partir da altura de saída. Então existe também prática recomendada para isso. Se eu trabalho com pastejo contínuo, a régua também pode ajudar na verificação se eu estou trabalhando dentro da margem de altura adequada de manejo daquela cultivar ou daquela espécie. A altura de pastejo indicada varia de acordo com as espécies e com o tipo de pastejo realizado, contínuo ou rotacionado.
E as medidas podem ser encontradas no aplicativo Pasto Certo da Embrapa. A gente tem que pensar que a planta forrageira ela produz massa e essa massa é composta de folhas, colmos e material morto. As gramíneas forrageiras tropicais, elas produzem muito colmo, alongam muito colmo e o manejo errado dessa forrageira vai fazer com que ela produza mais colmos ou que até a produção de colmos seja controlada. Existe um antagonismo quando a gente pensa em manejo. A gente precisa fazer com que a forrageira continue produzindo folhas, mas o animal consome, principalmente ele prefere consumir folhas em detrimento de outras partes da planta. E é da folha que o animal extrai os principais nutrientes. O melhor valor nutritivo da forrageira está na folha. Então nós temos um contrassenso. Preciso fazer com que os animais colham folhas, mas eu preciso deixar folhas no pasto para que a forrageira consiga crescer, porque é da folha que vem a fotossíntese.